Fala galera do Apartamento 702. A gente não é Game of Thrones, mas estamos na segunda temporada do nosso podcast, o seu podcast mais querido de Natal. E nessa temporada do nosso podcast, você pode esperar. Vai haver mortes, vai haver reviravoltas, novas famílias, dragões, coisas bem divertidas vão acontecer. Né? E nessa nova temporada do podcast que a gente faz em parceria com o Fogo Underground e com o apoio do Sol, a gente vai falar de um tema romântico para os corações apaixonados. A gente vai refletir sobre Natal é uma cidade urbanisticamente romântica ou não? E para falar sobre isso, a gente trouxe uma convidada super especial. O nome dela é Raíssa Salviano. Ela é modelo, uma pessoa gente boa, conversadeira e é arquiteta e urbanista da cidade. E aí, Raíssa, tudo bom? Oi, Fábio. Oi, Clara. É um prazer estar aqui ajudando a refletir um pouco sobre isso. E além da Raíssa, a gente tem aqui a advogada mais comunicadora de Natal, a pessoa das magias técnicas e que confia nos robôs que estão nos ajudando aqui nesse programa, Clara Cortez. Além de ser uma pessoa que entende completamente, né, do tema que a gente vai tratar aqui hoje. Eu vou contribuir maravilhosamente bem. Você vai contribuir para que a gente não tenha nenhum processo judicial depois daqui. Né? Aí pode ser. Então, galera, a gente não vai ler os comentários agora, porque o nosso último vídeo foi de fevereiro, né? Foi sobre transporte público. Inclusive, eu vou botar o link no texto e tal, e se vocês quiserem ouvir, foi bem legal também. Né? E como faz muito tempo, eu acho que não faz sentido ler comentário de lá. E a gente vai seguir direto para pautar. Então, o tema desse podcast ele é baseado num texto de uma jornalista chamada Vanessa Quirk. Ela publicou esse texto em 2015, numa publicação chamada Arch Daily, que é a principal publicação de arquitetura do mundo, inclusive. Né? Não sei. Nesse texto, ela reflete sobre o potencial romântico das cidades. É um texto bem interessante, que vai estar linkado também para vocês lerem depois. Né? Mas ela usa uma definição que eu achei bem interessante e que eu quero começar esse debate com a Raíssa a partir dela. Né? Eu vou ler aqui e vou fazer uma voz de Cid Moreira para vocês não ficarem chateados. E vamos lá. A definição dela de cidade romântica é essa. Uma cidade projetada para o amor não é espalhada e desgovernada, mas compacta e acessível. Não é superlotada e estressante, mas aberta e verde. Não é anônima e fria, mas familiar e voltada para a comunidade. Uma cidade projetada para o amor não é um zoológico humano, mas um playground, onde podemos respirar livremente e nos relacionar com os demais de forma humana. E aí, Raíssa, o que você acha aí desse conceito? Para início de conversa, esclarecer um pouco que a minha fala, óbvio, ela é muito direcionada para a minha formação. Porque como eu sou arquiteta e urbanista, o meu olhar sobre a cidade ele tem algumas críticas, a maioria deles, e muitas defesas, né? E muitas, às vezes, não pode destoar um pouco. Mas eu concordo enormemente com a afirmação dela. Assim, eu acho que ela foi muito feliz quando ela escolheu algumas palavras, uma palavra que você até já destacou numa conversa que a gente teve anteriormente sobre esse tema, quando ela usa o termo um zoológico humano. Ela foi muito feliz quando ela usou esse termo e é impossível você falar de relacionamento, de romance, sem você pensar no encontro. Lógico que hoje a gente tem possibilidades de romance virtual, quando você não vê a pessoa, quando você não encontra, mas o encontro, a presença, ela é primordial quando você fala de romance. E como é que você vai encontrar alguém? Como é que você vai estar na presença de alguém se a cidade, a cidade e também aí o ritmo de vida que nos é colocado por causa de N outras questões, né, capitalistas e tudo mais, mas que fica reproduzido na cidade, quando você não encontra essas pessoas, ou quando você encontra a pessoa, mas quantas vezes nós estamos num lugar, mas nós não estamos de verdade naquele lugar. A gente tá louco para ir embora, a gente tá louco para fazer outra coisa, a gente tá aqui, mas tá com pensamento em outro lugar, porque a gente tem milhares de outras demandas. Então, o encontro, o afeto, ele fica muito prejudicado por causa dessa estrutura que a gente tem hoje nas nossas cidades, uma estrutura
superlotada e que privilegia, na maioria das vezes, a passagem, o deslocamento. Você está bem, ou você está indo da sua casa para algum outro lugar, da sua casa para um encontro, da sua casa para um bar. Você não usa a cidade como espaço de permanência. A cidade é um espaço de passagem. Vou começar aqui com... Eu sou jornalista, né? Eu gosto de fazer pergunta. Então vamos começar aqui com perguntas para vocês duas, né? Para Clara também responder. Natal é uma cidade romântica, sim ou não? Não. Não. Mas Não. eu acho que nenhuma cidade é essencialmente romântica, pelo menos assim na minha visão. Veneza. É verdade, é verdade. Eu nunca fui na Europa, então, Não, mas é verdade. Eu também nunca estive na Europa, será que- mas quando a gente pensa num cenário romântico, É né, um verdade. filme de Woody Allen, né, Para Roma com Amor, Uhum. veja o que é que as pessoas fazem. Elas estão nas ruas, elas Uhum. estão caminhando, elas estão se vendo, elas estão se encontrando, elas estão caminhando aleatoriamente, quando de repente elas se deparam com uma vitrine que ela gostou, ou um bar que tocou uma música. Eu não escuto uma música, eu não sinto o cheiro de uma comida, eu não sou atraída por uma coisa que me leve a um lugar que eu não conheça ou que eu não esteja pretendendo ir, que seja fora da minha rotina, porque eu simplesmente não estou caminhando em nenhum lugar. Eu estou dentro do meu carro, ou dentro do ônibus, ou dentro de algum veículo de transporte, algum meio de transporte, me deslocando de um ponto a outro. Eu não me permito essa aleatoriedade que uma cidade deve permitir, que eu acho, na verdade, que é essa capacidade de caminhada, essa aleatoriedade é o que torna uma cidade romântica, digamos assim, né? Essa possibilidade do encontro, ou de você simplesmente estar ali naquele lugar. Uma segunda pergunta aqui, concordo com tudo que você falou. Será que há uma cidade romântica no Brasil? Nossa, Tipo, falaram, Veneza, Roma, né? né? Mas no Brasil, será que existiria uma cidade que você... Você quer ver uma coisa que eu posso ser amplamente criticada por outras pessoas, Estamos aqui pra Manda isso. bala aí. né? Mas não, talvez não Fiquem pelos, de olho, pelos, haters. pelos meus colegas arquitetos. Existe uma cidade fake aqui no Brasil, que é uma cidade cenário, que é Gramado. Sei. Tudo ali é construído para ser. Isso sem entrar no mérito de que todas as cidades hoje em dia querem um título, uma denominação. Natal, a cidade do sol. Né? Cada um quer seu teminha para construir o turismo e a receptividade em torno disso e gerar lucro. Mas sem entrar nessa esfera, Gramado é toda falsa. Assim, ela tem todo um conjunto de leis que impede que ela cresça, que ela tenha prédios. Toda a arquitetura de lá, ela tem um determinado padrão que precisa ser seguido e tudo mais. Por isso, é mais confortável, é mais permitido, justamente porque quem é pobre não mora lá, quem trabalha em Gramado não mora lá, mora nas cidades vizinhas, justamente porque é uma cidade cenário, inventada, né, mantida daquela forma. Eu acredito que Gramado seria uma cidade romântica. Lógico que quem é mais conhecedor, de repente, de coisas da Serra Gaúcha, pode identificar outras cidades menores que tenham características parecidas, em que é possível caminhar, talvez Campos do Jordão, para também não estar falando mal de Gramado aqui aleatoriamente. Mas eu acho que são essas cidades mais, de novo, né, propícias à caminhada, a você estar na rua, né? Estar na calçada, estar pegando na mão de alguém. E você, Clara, você acha que tem alguma cidade assim que pode ser romântica? Não, No eu Brasil? pensei a princípio em Curitiba, mas eu nunca fui. Então, assim, também tem essa coisa de, tipo, cidade europeia, brasileira. É Então, verdade, pouco rola conceito. isso. Né? Eu fui em Floripa ano passado, cara, e eu fiquei 3 dias em Floripa, então eu tive aquela impressão de turista, né? Aquela coisa, aquele baque inicial. E Floripa é uma cidade muito bonita, muito organizada, e eu voltei com a seguinte piada, né? Que Floripa é Natal que deu certo. Mas eu fiz essa piada pra uma amiga de Floripa que mora aqui em Natal e ela discorda completamente disso. Ela não acha que a Floripa é Natal que deu certo. Eu fiz justamente porque eu caminhei na orla de Floripa e a orla é extremamente organizada, extremamente convidativa para você caminhar. Muito bacana a orla. E aqui em Natal você não tem uma orla convidativa para você, sabe? Aqui em Natal
Aí você vê, né? Quando você me pergunta de cidade romântica, quando você perguntou a Clara, imediatamente a gente lembrou de cidades mais frias. Só que a quantidade de lua de mel, eu acho, que cidades marítimas, litorâneas, né? Na verdade, recebem, Natal, Fortaleza, Rio de Janeiro, né? Com a sua loucura. Então, a praia não deixa de ser um cenário absolutamente romântico. Mas, assim, a praia, por que eu pensei em Gramado e não pensei na praia, né? Para uma cidade romântica. Porque ela é romântica para quem já é um casal, vamos dizer assim. Se a gente está tratando dessa outra perspectiva, né, de cidades românticas, de encontros, né, de caminhar, de outras perspectivas, não só quando você já é um casal. Quando você é um casal romântico, é tudo, né? Você tá lá com tá uma em pessoa casa que você romântico, né? exatamente, a pessoa que você escolheu, Netflix, o lugar que é o Netflix é um lugar romântico, é verdade. né? Mas assim, se você está procurando encontrar outras pessoas, então aí, né, talvez a praia, se você não tá em dia com a academia, talvez aí você já fique constrangida, já não vou botar aqui depende, tem N fatores. Não, eu não colocaria assim praia como lugar romântico, né? Pode ser um lugar de paquera, mas romântico, no termo romântico, que eu tô visualizando até agora, não. Tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de pontuar. Tem os pais de um amigo meu, que é um casal, né? Uma vez eu conversando com eles, me contaram, eles não são daqui de Natal, eles são de Goiânia. Eles vieram para Natal nos anos 80, né, no final dos anos 80. Vieram para Ponta Negra, né? Ponta Negra é o bairro que recebe, acho que mais estrangeiro em Natal, assim. Ponta Negra tem muita gente de fora. E eu conversando com ele, aí ele me contou que ele casou com a esposa dele, né? E aí eles não queriam morar em Goiânia, por algum motivo deles. Aí eles fizeram uma viagem de moto e passaram por todas as capitais do país, de moto. E aí se apaixonaram por Natal. E escolheram Natal para formar a família deles, né? E eles têm 2 filhos, né? Eu sou amigo dos 2 filhos deles, né? Que moram em Ponta Negra, né? E eu fiquei pensando, será que a gente já não foi uma cidade romântica? Aí, a chata dos conceitos, né? Porque assim, o que é que eles já eram? Eles já se conheciam, eles já estavam juntos e eles quiseram formar uma família. Eu acho que Natal é um lugar, a nossa província, como nós. Quem é natalense sabe que a gente chama Natal de província. A nossa província é um lugar muito legal mesmo, assim, para você ter uma família num molde mais tranquilo, né? mais tranquilo. Não vou nem usar a palavra tradicional. Supondo que você queira deixar no colégio, independente de que colégio você tenha escolhido, filosofia ou qualquer uma, né? Queira deixar no inglês, queira voltar. É uma cidade que tem muitas coisas, né? Oferece inglês, alemão, aula de dança, natação para uma família, para uma criança. E ao mesmo tempo é tudo pertinho, né? Você consegue mais ou menos se movimentar enfim, de um modo meio rápido, mas eles já chegaram aqui juntos. Por exemplo, assim, eu acho que se eles viessem aleatoriamente. E outra coisa muito frequente aqui em Natal, que eu escuto muito, é a dificuldade que quem não é daqui sente em fazer novos amigos ou em efetivamente se inserir num círculo de pessoas. Eu aqui vou fazer o papel de advogado do diabo diante dessa promotora malvada que tá acabando com o Natal. E vou citar o texto, né? No texto a Vanessa ela coloca que ela coloca 2 coisas, né? Uma questão que é a distância geográfica, e Natal, geograficamente falando, ela é uma cidade que encurta distâncias, né? Embora a gente tenha, por exemplo, uma espécie de cerca que divide a zona norte do restante da cidade, né? Que eu acho que é um outro tema, até pra gente conversar sobre isso, né? Para além disso, ela coloca a questão de que cidades com muito verde. Tá, Natal a gente sabe que a galera não cuida muito de árvore na rua, você não tem muitos espaços verdes e públicos, mas a gente tem a praia, né? Espaços naturais de fruição muito fortes. Você não acha que esses elementos eles podem contribuir para que Natal seja uma cidade efetivamente romântica ou não? Podem e podem muito, na verdade. Estou ainda elaborando um projeto
coincidentemente, sobre calçadas. E para fazer projeto de calçada, eu preciso saber sobre a caminhabilidade das pessoas. E o que é a caminhabilidade? É possível até mensurar o índice de caminhabilidade de uma determinada rua. Como é que eu meço isso? São alguns indicadores. Entre os indicadores, óbvio, iluminação pública. E quando eu falo iluminação pública, eu não estou falando de iluminação para leito carroçável, aonde passam os carros. Que a Hermes é toda iluminada. Para os veículos, né? Para as calçadas, ou a propriedade tem uma luz para fora, porque ele tem muito comércio, ou não está iluminada. Então, a gente tem que ter sempre duas alturas de iluminação. Uma para a rua, já que a nossa lógica é toda voltada para o automóvel, e uma para a calçada. Outra questão é a arborização. É ponto primordial, principalmente numa cidade quente, como Natal, né? É possível a gente fazer a caminhada de um lugar até outro, né? Você deixar o seu carro ou descer do ponto de ônibus num lugar e dali você fazer várias pequenas coisas, porque Natal tem determinadas áreas que oferecem vários serviços. Não é legal fazer, porque não é legal de caminhar, porque as calçadas são péssimas, o estado físico das calçadas, o tamanho das calçadas é muito ruim, a iluminação das calçadas é muito ruim, não tem árvore, não tem sombra nas calçadas, e também não é legal quando você tem longas distâncias em que você não tem um acesso, uma porta, né? Onde você pudesse, de repente, num caso de assalto ou de perigo, você conseguisse entrar e se resguardar. Então, todos esses são fatores que podem muito ajudar na caminhabilidade da cidade. E quando a caminhabilidade da cidade é desenvolvida, ela é melhorada, obviamente as pessoas usam mais aquilo. E usando mais aquele espaço, elas tendem, no mínimo, a se encontrar mais, né? A se verem um pouco mais. A gente conversou bastante sobre isso na última edição do podcast, né? Isso. Que Arthur comentou sobre os paredões, né? De prédios. Que em São Paulo você tinha vários prédios que tinham lojas e que, por terem lojas, as pessoas caminhavam muito mais na rua por causa da sensação de segurança que isso gerava. Né? Ao invés de ter só o muro, né? Os muros enormes dos apartamentos. Exato. Aí agora lá vou fazer uma observação bem arquitetônica, mas que eu acho que cabe nesse momento. Porque existem várias pesquisas já que comprovam essa questão da multiplicidade de usos, né? Que não é só se um lugar for totalmente residencial, um bairro, você chega em cidade satélite, que basicamente é todo residencial. Durante o dia você sabe que as pessoas não estão na rua, né? As pessoas estão trabalhando, então aquele espaço fica vazio. Você tem quem está bem intencionado ou mal intencionado consegue prever de certa forma. Então a multiplicidade de usos ela é notoriamente indicada para aumentar a sensação de segurança das pessoas, ou seja, melhorar essa questão da caminhabilidade. Outra coisa muito importante é que, por exemplo, e o que é que a gente pode fazer também para isso? O município, falando mais duramente sobre a arquitetura, né? O município ele legisla sobre permeabilidade do solo, por exemplo. Se você tem um terreno de 200 metros quadrados, nesse terreno você só pode construir 80% dele, porque 20% tem que ser permeável para poder a água da chuva infiltrar e a gente não ter grandes problemas de alagamento na nossa cidade. Certo. Porém, o município não legisla sobre as nossas fachadas, sobre os nossos muros. Supondo que eu esteja fazendo uma casa grande ou um condomínio como esses, ninguém me impede de fazer um muro cego de ponta a ponta, de 8 metros de altura, com um portão enorme, aquela cerca de arame farpado, sem nada de vazado, ninguém me impede. E se você parar para pensar enquanto arquiteta, por mais que eu chegue com uma ideia como essa, se o cliente não quer, se o proprietário não quer, como é que eu vou convencer a ele que aquilo é legal? Eu consigo convencer o cliente que ele não pode construir o terreno dele todo como ele quer, passando uma grande laje, porque o município não deixa. Se o município me ajudasse a não deixar também que os muros ficassem completamente preenchidos, justamente para incentivar a caminhabilidade, melhorar a sensação de segurança, isso ajudaria muito na árdua função que é convencer as pessoas sobre o que é sensação de segurança ou não. Estamos aí para terminar com a revisão do plano diretor enganchada e encaminhada. Então, é um ótimo momento para a gente propor uma regulamentação nesse aspecto também. E discutir esse aspecto também, né? Você citou uma parte importante que é a questão da segurança na cidade, né? E aí,
como que o espaço público, ele pode... Porque assim, a gente tem um problema de segurança que já vem aí há pelo menos de uma forma alarmante. A gente sempre teve, todas as cidades têm problema de segurança, né? Mas de uma forma alarmante Natal nos últimos 7 anos, e me parece que nos últimos 3, 4 anos piorou ainda mais. Quando a gente achava que não poderia piorar, piorou. Como que o espaço público pode ajudar nisso? Ou o espaço público ele não tem a ver com isso? Tem, mas é um pouco daquela discussão de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Lógico que, enquanto arquiteta, defendo, tento, luto e acredito que um espaço ele deve estar pronto para receber a população caso a demanda exista. No momento que você faz um loteamento ou que você projeta alguma área da cidade, você deve deixar uma área destinada ao lazer, ao encontro, seja uma praça, seja um espaço de caminhada, seja um espaço de área verde. Aquilo deve estar ok. Aí, o que é que eu quero dizer também com ok? Com todos as outras condicionantes que eu falei antes. Iluminação pública, trajeto, vamos dizer assim, um calçamento adequado, acessível. Se você for uma pessoa com dificuldade de mobilidade, você tem que chegar até ali com um mínimo de facilidade. O espaço público, ele pode estar ok. Porém, o que é que a gente observa? Falando agora enquanto cidadã, né? Que o poder público, ele não tem esse fôlego para chegar no espaço antes da demanda. A demanda chega antes. Quando a gente vê, as pessoas já estão precisando, as pessoas já estão querendo um espaço, elas já estão, em algumas vezes, usando esses espaços. Elas não fazem mais isso por questão de segurança, porque ali é inseguro. Então, assim, quem nasceu primeiro. Como é que você deixa um ambiente mais seguro? Eu posso cobrar do Estado uma melhoria no espaço. Posso, devo. Não, isso não está descartado. Pelo contrário, né? Tem que ser cobrado. Mas uma outra forma é você estar lá. É você estar presente. Porque quando a gente diz que é legal que tenha vários usos embaixo dos prédios. Por quê? Porque vai ter uma pessoa lá dentro da loja, porque vai ter uma vitrine de vidro, e com o vidro a pessoa vai ficar minimamente tímida de lhe assaltar na frente de alguém que está lá dentro. Então, é como vou citar aqui, lógico, uma autora muito famosa na área de arquitetura, que é Jane Jacobs, que nos anos 70 lançou um livro famosíssimo, Morte e Vida das Grandes Cidades, onde o grande mote dela é falar sobre a necessidade da presença do olhar do outro, da vigilância do outro, e isso garante a sua segurança. Quando eu estou num lugar onde muitas pessoas me veem, não impede, né? O Rio de Janeiro está aí para provar isso, mas assim, diminui, tem essa tendência de diminuir a violência. Então, o espaço pode e deve ter algumas características, mas o uso das pessoas, a presença das pessoas ali naquele lugar pode incentivar que outras pessoas usem. Se eu já tô, aí ela vem e chega junto. Se já estamos nós duas, aí você vem e chega junto. Já somos 3. E eu era só uma. E assim a gente vai aumentando, né? A conta. Assim, falando de uma experiência individual minha, né? Há mais ou menos 3 meses, 4 meses, eu vendi meu carro e eu tô sem carro na cidade. Acho que a coisa mais frequente que eu ouvi foi: você é doido ficar sem carro em Natal? Né? E não deveria ser assim, né? Primeiro porque a gente tem uma cidade plana, que tem um clima, embora tenha sido Natal London aqui nos últimos dias, com esse frio e essa chuva louca que aconteceu. Foi tenso. Mas a gente sabe que isso não é o padrão, né, da cidade. Quem mora aqui na cidade há muito tempo sabe que o padrão é sol. Então a gente tem um clima bom por padrão na cidade, né? E a gente tem uma arquitetura plana. Então deveria ser uma cidade onde você deveria ter tanto um transporte público bacana, né? Mas vamos tirar o transporte público do meio, porque isso daí é outra dor de cabeça, outra discussão que a gente já fez no podcast passado, inclusive, né? Mas a segurança ao caminhar. Eu gosto muito de fazer caminhada. Eu já morei um tempo em São Paulo. Em todas as viagens que eu vou, eu chego no lugar e eu gosto de simplesmente andar e ver pra onde que eu chego andando. Depois eu coloco o Google Maps, que me fala como é que eu volto pra onde que eu cheguei. E aí eu me dei conta, quando eu fiquei sem carro, de que eu não andava pro Natal. Eu moro em Natal, mas eu não ando pro Natal. E a experiência de você andar num espaço, num bairro, por exemplo, e de você dirigir num bairro é completamente diferente. Quando você anda, você percebe coisas, nota detalhes que você não percebe dirigindo. A sua velocidade
de deslocamento ao caminhar é 5 quilômetros no máximo, se você tiver Com pressa, né? com pressa. É menos do que isso. E de carro a gente não passa menos que 60. Exatamente. Você não vê o detalhe, interrompendo a sua fala, Sim. você não vê detalhes, você não... Quantas coisas eu dirijo todos os dias, então quando eu tenho a oportunidade de estar no banco do passageiro, a experiência já é outra. Já é outra, Eu exatamente. já fico assim, nossa, esse prédio mudou, eu não tinha visto essa fachada. E olha que eu presto atenção na cidade, porque me interessa ver o que muda por causa de N questões. Imagine quando você está caminhando. Então, caminhar, você tem uma experiência. Andar de bicicleta, você está um pouco mais rápido, mas você tem uma outra experiência. De carro, você tem outra experiência. De ônibus, é outra experiência. Os trajetos, você não escolhe os trajetos, tem essa desvantagem. Esse detalhe, né? Mas eu lembro que eu tinha uma vida intelectual mais calma quando eu andava de ônibus, porque o trajeto do deslocamento até eu chegar era um tempo que era meu. Que eu ia pensando na minha vida, ou eu ia lendo alguma coisa, eu ia refletindo. E agora que eu sou responsável pelo meu deslocamento, para chegar até eu vou tensa, porque eu tô cheia de... ninguém vai bater em mim, né? E eu tô tensa, eu não tô prestando atenção em nenhuma outra coisa. Então, a experiência do deslocamento, ela varia muito de acordo com como você escolhe ou, entre aspas, pode fazê-la, né? Exatamente. E nessa minha experiência, assim, de andar, eu tô caminhando muito, o que mais me chama a atenção, o que mais me chamou a atenção é o medo. Por exemplo, é muito bom você colocar o celular, botar uma música no celular ou um podcast no celular e você andar e caminhar. E chegar, é uma experiência bacana, eu gosto de fazer isso. Mas eu faço isso porque eu sou teimoso, né? Não me assaltem, por favor. Se for um ladrão e está vendo isso, por favor, não me assalte. A gente pode negociar aí um roubo para você. Mas o que eu mais ouço das pessoas quando eu falo, não, eu coloquei uns fones no celular e caminhei até lá. É tipo, você é doido? Você quer ser assaltado? É uma coisa tão hostil e tão forte que quando eu tô caminhando e com meu celular lá ouvindo minhas músicas e passa uma moto, uma Trax, eu tipo, fico branco, já fico pensando na argumentação com o ladrão ali pra ver se ele me poupa alguma coisa, né? Então eu acho que, assim, a minha opinião individual, assim, é que Natal é uma cidade romântica, é uma opinião diferente da de vocês, mas eu acho que a violência urbana, esse medo que a gente tem de usufruir dos espaços que Natal nos oferece, por mais que sejam mal cuidados esses espaços, e a gente não poder usufruir porque a gente está com medo de ser roubado, e de ser assaltado, de sofrer uma violência, que faz com que Natal não seja uma cidade romântica. Eu acho que talvez os dois grandes exemplos disso é o Pinheiros, né, ali na Via Costeira, e a Prainha de Cotovelo, né? O Pinheiros, para quem não sabe, para quem não conhece, né, Vale das Cascatas. Era o antigo Vale das Cascatas, que a galera começou a ocupar o espaço, né, fazia churrasco no domingo, chamava a galera para se divertir. É um espaço fenomenal, embora seja um vale destruído, né? Um lugar abandonado. Abandonado, mas assim, com praticamente uma praia privativa na frente, né? A praia privativa que os turistas que vêm para a cidade usufruem, né? Porque é do lado dos hotéis da Via Costeira, então aquelas praias quem usa são os turistas, não são os moradores de Natal. E de repente você tem um espaço onde os moradores podem usar aquela praia, que é uma praia muito boa. Com a vista linda, né? Pra vista Ponta Negra. Linda pra Ponta Negra. Poucas cidades no mundo podem oferecer isso para você. No meio da estrutura urbana você tem uma praia maravilhosa ali para você. E as pessoas pararam de usar pelo número de assaltos. A prainha em Cotovelo é a mesma coisa. É incrível lá. Acho que a descrição que eu fiz pro Pinheiros, ela vale pra prainha. Você gosta de Recife? Não. Você gosta do Rio? Não. Então você deu duas respostas que eu não queria. As respostas que eu esperava era sim e sim. Porque o que é que eu quero dizer com isso? Lógico que eu adoro Natal, né? Eu moro aqui e eu não tô nem com vontade de sair daqui agora. Meu objeto de estudo é Natal e eu gosto de Natal, porque é justamente por isso que eu sou tão exigente, eu acho, com a cidade. Mas o que é que eu tô querendo dizer com você gosta de Recife ou você gosta do Rio? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Lógico que quem não mora aqui em Natal, quando chega, que vê como ela pode ser, ela ter todas as coisas que ela tem e ao mesmo tempo ser pequena, acolhedora. Então, isso encanta muito. Por exemplo, Recife em termos culturais, assim.
eventos, bandas, shows, exposições, é maravilhoso. Mas eu acho Recife uma cidade extremamente hostil. Assim. Recife é boa pra paquerar? É, claro. Pra paquerar... Carnaval. Não, pra paquerar é, Tá verdade. entendendo? O que é que Recife tem nesse aspecto que talvez Natal não tenha? Eu tô defendendo aqui a tese de que Natal não tem, muito também porque é o que eu escuto 99,9% das vezes quando eu tô conversando sobre isso com pessoas que moram aqui, né? Lógico que as pessoas têm uma tendência muito grande a não enxergar e a reclamar demais sobre se tem, tá ruim, se não tem, tá ruim. Mas o que eu escuto é que não é legal. Então, o que é que... Ah, mas Recife é legal. Ah, mas mesmo João Pessoa, que é sempre colocado assim, é legal. Mas eu acho que aí também não é só uma coisa da estrutura urbana da cidade. Eu acho que também tem uma coisa de cultura das pessoas, né? Como que as pessoas se portam diante de uma paquera, por exemplo. Talvez também. Que é muito diferente, né? Sei lá, que Natal é esquisito, né? Que é muito... Aqui em Natal a gente tem a cultura do major, né? Que eu chamo a cultura do... Que a galera das vaquejadas, uma cultura meio... Não sei explicar, mas é uma cultura... Não é uma cultura sertaneja. Hostil às meio mulheres. Hostil às mulheres, assim, né? Tenho muitas amigas que falam isso, né? Aquela coisa da menina estar num show e o cara cheirar o cabelo da menina, sabe? Que é uma coisa bem ridícula, né? Mas é algo também que não chega muito na nossa bolha, né? Que não chega na nossa bolha. Essa bolha que vivemos, eu particularmente, eu não vejo muito isso, assim. Esse acesso hostil. A reclamação, ela é de uma outra esfera, né? Ela é mesmo de você não ter opções, não falo nem de pessoas, para não entrar nesse aspecto, né? Porque aí também vai do gosto de cada um. Natal tem 3 pessoas só, né? Eu, você e alguém que a gente conhece. O nosso amigo em comum. Reproduzir um clichê. O que sempre se fala também é a questão do censo, né? Que a quantidade de mulheres é muito superior à de homens, então isso também atrapalha a gente, né? Os casais héteros aí podem sofrer uma perda nesse aspecto. Mas as pessoas reclamam muito, de novo, lógico que tem muito de cultura, né? Não tem o que fazer em Natal. Isso, particularmente, é uma coisa que eu odeio quando eu escuto e eu rebato sempre. Gente, se eu quiser, de quarta a domingo, eu tenho que fazer nessa cidade. Exatamente. Pior que tem mesmo, viu? Tenho que fazer. Agora sim, não é o Baryshnikov que vai estar aqui para você ver com a sua avó e suas 3 tias. Mas tem que fazer, né? Tem bastante coisa, tem inclusive bastante coisa legal acontecendo. Agora precisa dar valor à cultura local. Mas as pessoas reclamam muito dessa mesmice, né? De repetição de lugares, de eventos. Mas eu vou colocar... círculos de pessoas, o mesmo né? círculo de pessoas. Eu vou colocar umas provocações aqui. Eu morei em São Paulo um tempo, né? Tenho amigos que são daqui de Natal e que moram em São Paulo. E o que é interessante, o que a gente falava como piada, e eu falo até hoje, é que você sai de Natal, mas Natal não sai de você. Porque as pessoas de Natal que estão em São Paulo, por exemplo, elas se unem e elas saem juntas. As pessoas de Natal que estão em qualquer outro lugar, elas veem, você é de Natal, eu sou de Natal. Às vezes nem se conheciam em Natal, nem falar. É daquelas pessoas assim que você passa, olha, sabe quem é, mas você não conversa, não é teu amigo. Mas quando você tá em uma cidade diferente, você acaba virando amigo e sai só entre o nicho. É porque a gente ama odiar Natal, mas é barrista eu falo pra caralho. Pode falar, porque... Aí a gente entra numa questão que eu acho que é muito importante, para tirar a culpa das cidades, né? Lá vem a arquiteta que vai defender a cidade. As cidades são ou não românticas? As cidades são ou não hostis? Podem ser, mas depende muito mais das pessoas do que culturalmente é replicado e definido por nós. Se eu chego num bar e eu fico ensimesmada na minha mesa e eu não converso com outras pessoas, eu só recebo pessoas, ou se alguém que eu não conheço se senta na minha mesa e eu não puxo um assunto, como eu vejo todas as vezes, né? Se alguém que eu não conheço, eu não conheço ninguém, sentei na sua mesa, ninguém vai falar comigo. Então, assim, isso é uma questão cultural. Qualquer cidade vai ser hostil. Eu podia estar em Veneza, cercado de natalenses, que podia chegar alguém na minha mesa, nós não iríamos receber. Porque é uma questão do nosso jeito de ser. Então, enquanto a gente não largar isso, o outro é bem-vindo. Você conversar com outra pessoa não significa que você quer casar e ter 2 filhos. Não precisa. Converse.
ampliem seus horizontes, deem bom dia real, assim, sem ser o bom dia por obrigação. Aham. Bom dia olhando no olho da outra pessoa, esperando uma resposta sincera. Então, eu acho que isso as pessoas fazem as cidades, né? A arquitetura faz também, né? Contribui muito. Mas eu acho que as pessoas fazem as cidades, o modo como a gente usa as cidades. Não, concordo absolutamente. Aí eu lembrei também de algumas amigas que estão morando em São Paulo, que elas começaram a reclamar do assédio na rua, né? Em São Paulo, que é muito comum em mulheres, né? As mulheres andando, tá, de mini saia, com decote, e o cara assedia. E elas falaram que em Natal elas não, embora tenha também, né? Mas não era tão forte como lá, sabe? Então, Mas o homem daqui também tem essa característica de só olhar, né? é. Você tem que fazer alguma coisa se você quiser fazer que algo aconteça. Tem que levantar uma bandeira assim, né? Botar uma seta assim, tô aqui, Tô aqui. venha. Mas não muito grande, porque aí o machismo vai entrar O machismo em cena, entra, é verdade. aquele que está enraizado no fundo da alma de todos nós, não vou nem só Sim. colocar nos meninos, ou independente da opção sexual, no fundo dos nossos corações, se a seta for grande demais, aí já não dá mais certo. Tem isso também. Mas é mentira, dá certo sim, a seta pode ser do tamanho que quiser que seja, a seta é sua. Não acreditem nisso. Vai ter alguém que vai achar maravilhosa a sua seta piscando bem alto. Então, mas assim, voltando pra pauta, eu acho assim. Agora é o seguinte, também uma coisa que veio e é uma provocação que eu quero jogar pra vocês. O nosso conceito de Natal é um conceito do lado de cada ponte. Exatamente. A gente tá até agora só na Zona Sul. Verdade. Só na Zona Sul. A gente não. Esse conceito até mesmo de bolha que a gente tem, assim, conheço todo mundo e não sei o que e tal. Natal é uma cidade muito maior do que a gente pensa do que ela é maior. Porque você tem. Uma vez eu fiz um trabalho, uma pesquisa, e para uma matéria, um texto que eu tava fazendo, e eu descobri um dado que eu achei pesado, assim. 1 a cada 10 natalenses moram em Nossa Senhora da Apresentação, que é o bairro na Zona Norte. Não é Zona Norte. 1 em cada 10 mora em um bairro da Zona Norte. E ainda tem o bairro do Potengi, que é, acho que, o maior bairro da Zona Norte. Se não é o maior, é o segundo. Não é o maior, né? Não é o maior, Mas é é o o segundo segundo maior. bairro Então, da Zona Norte. Eu sei que mais de 60%, mais 60, 70% da população mora na Zona Norte. E a gente tem uma concentração de espaços culturais, de eventos culturais, espaços públicos na Zona Sul. Né, do lado de cada ponte, não do lado de lá da ponte. Né? Então, por mais que a gente... Muito do que a gente está falando aqui não se aplica se a gente... Talvez não se aplique, né? Se a gente pegar o carro, ou o ônibus, ou a bike e passar a ponte e chegar ali na Redinha, porque parece que é outro lugar. É um fenômeno urbano muito pesado aqui, né? Talvez até tenha alguma coisa lá cultural e a gente simplesmente, porque tá na nossa bolha aqui, a gente não tem acesso a isso. Por não frequentar. A gente não vai lá ver, né, Exatamente. como é. Eu tenho um amigo geógrafo, ele é de São Paulo, e ele veio morar em Natal. E quando ele chegou, e ele viu, obviamente, viu a Zona Sul, né, como era, e aí ele fez, não, eu não quero ficar aqui. Ele foi morar lá em Santa Rita, porque ele achou que aquilo, de alguma forma, era... Quer dizer, no meu entendimento, né? Ele achou que contribuiria mais para uma experiência do que ele acha que é, né, Natal, Nordeste e tudo mais. E ele queria entender um pouco mais aquela diferença, porque o que temos para cá, ele já meio que conhecia. E assim, o que temos para cá é um ciclo, né? Uma bolha. Né? E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, uma das cidades que ela cita é Nova York, que é uma cidade que não é romântica. Um dos pontos que ela cita por Nova York não ser romântica é porque as distâncias são muito longas em Nova York. As coisas são muito distantes umas das outras. Embora Natal a gente tenha uma concepção que seja pequena, mas você sair daqui para a Zona Norte é um rolê gigantesco. Estamos separados geograficamente da Zona Norte. Você se deslocar aqui da Zona Sul para a Zona Norte e vice-versa é um trabalho... às vezes complicado, que muita gente passa, inclusive, diariamente, né? Mas ele não é algo convidativo, é algo bem hostil, na real, porque é questão de transporte, de ônibus, de trânsito, de uma série
de fatores limitantes a isso. Se você morar na Zona Sul e namorar alguém da Zona Norte, né, Exatamente isso que eu tava a pensando. distância, né? Se você tá na Zona Sul e você namora alguém que mora perto de você, você já vê a pessoa com mais frequência durante a semana, mas quando mora mais longe, né, não existem barreiras para o amor, mas fica mais Mas complicado. fica difícil. E fica mais caro também, né? No mínimo vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Sim. Aí, pensando um pouco sobre a história, né, de que cidades são ou não românticas, eu tava também, antes de vir pra cá, refletindo sobre o tema, e eu lembro que eu vi uma vez uma pesquisa que fala que supermercados são lugares ótimos para você paquerar, para você encontrar alguém na fila do supermercado ou nos corredores, porque você já dá aquela olhada, né? A pessoa tá levando o quê, né? Só 2 maçãs e um iogurte, né? Tá sozinha, né? Mora sozinha. E aí você já tem, né? No mínimo um assunto, né? Adoro maçã, essa maçã tá num preço ótimo. Então já tem assunto, a pessoa já lhe dá informações sobre ela. Às vezes eu li nessa reportagem que o horário que a pessoa frequenta o supermercado, né? Às vezes horários quando você sai do trabalho, né? Quando termina o horário comercial, aí aquele é um horário bom para você estar no supermercado, porque muitas pessoas saem do trabalho e vão fazer compras. Pai de família às vezes vai em outro horário, né? Vai domingo, tarde, não sei o quê. Aí qual é a reflexão para além, né, da piada? Uma cidade que tem muitos supermercados. Não, assim, mas aí uma cidade para ter muitos supermercados seria uma cidade. Natal é uma cidade que não tem uma indústria, assim, algo que nos sustente. Nós somos basicamente turismo e funcionalismo público. E aí, um exemplo que Natal fosse um polo tecnológico recente. E que isso exige o quê? Contratação de novas pessoas. E cidades que têm essa característica, ou mais universitárias, ou cidades que contratam, que têm trabalhadores, né? Trabalhadores, elas podem sim ser identificadas, vamos dizer assim, ou serem indicadas como cidades onde é mais propício você encontrar alguém. Você começar um relacionamento, porque aquela pessoa que aceitou aquele emprego, que foi para lá, ela tá começando algo novo, ela tá com a mente aberta, ela tá procurando, ela tá no supermercado. Então, comprando assim, 2 maçãs com a expectativa de dar uma maçã para alguém, né? Então, assim, às vezes são outras questões para além da construção do parque, do verde. Às vezes questões econômicas, cidades universitárias, né? Como eu falei, existem outras coisas que podem influenciar. Mas é interessante isso do supermercado, porque talvez o espaço mais romântico de Natal, ou um dos espaços mais românticos de Natal, é um supermercado, né? Que é o Carrefour. É uma loucura aquilo. Que é um fenômeno doido, né? Dá até pra pessoa encontrar na fila do supermercado e falar, vamos tomar um vinhozinho aqui Você está levando esse vinho? Vai beber com quem? Vamos tomar aqui na vista aqui do Carrefour, porque é uma vista muito bonita que tem de lá. Virou um podcast de vários exemplos de cantadas, né? Sim. Olha aí pra quem tá solteiro, anotar aí as cantadas, né? Mas o Carrefour, que é um fenômeno, assim, louco, né? É um espaço privado, privilegiado, porque eles estão num lugar muito lindo, né? Você tem uma vista muito bonita. Não é uma vista pra praia, né? Mas é uma vista bonita, é uma vista urbana. Passa ônibus. Todas as linhas de ônibus da Zona Sul e muitas da Zona Norte param ali na parada do Carrefour. Então é muito confortável. Se você não pode ir a um espaço pago, você pega o seu ônibus, você desce no Carrefour, você entra, compra uma Ruffles e um vinho de barato, não gasta nem R$10 ali. E fica ali. Tá entendendo? Ou se você quer simplesmente caminhar e você não tá com grana pra pagar uma academia, mas você não se sente seguro na Roberto Freire, além porque ali pode até nem ser seguro e aquela quantidade de carro passando ali é algo ensurdecedor também, não é legal de caminhar. Ali é mais silencioso, você vai praticar o seu esporte. Então, assim, é o que a gente estava até comentando antes. Se eu fosse administradora pública dessa cidade, eu passasse ali, visse o Carrefour, eu ia ficar morta de vergonha. Porque, assim, a demanda existe. Tá lá, né? As pessoas criaram um espaço para ficarem, para se encontrarem, para permanecerem. Porque não é só, encontrei, vamos embora. É um espaço de permanência. Onde elas possam sentar, dialogar, conversar um pouco, sem paquerar, achar... muitas vezes, né? Exatamente, ficam grupinhos ali dos jovens, ali,
não sou mais jovem, né? Dos jovens ali sentadinhos e ficam se sacando e tal. Então, isso é importante, né? É importante. A permanência, você não vê, você não quer aquilo que você não vê, né? Então, você tem que ver. Seja a pessoa, o marketing trabalha muito, você tem que ver. Então, se você não vê, você não vai querer, você não vai nem saber que existe. E eu acho que dá até pra abrir uma comparação do Carrefour com o Parque da Cidade, por exemplo. Pronto. O que elefante branco É. pra... Porque o Parque da Cidade é muito bonito, tem uma estrutura ótima, mas como é que você chega no Parque da Cidade? Como? Se você Pois não é, tem um carro. se você não tem um carro. Exatamente. Ou Você seja, não- isso já exclui, assim, uma grande quantidade de gente que Exato. gostaria de usufruir o espaço e não tem. Outra questão, é perigoso, é violento ali, né? É. Inclusive pra carros, né? Porque é comum a galera jogar coisas na rua e assaltar os carros ali, né? E é inóspito, né? É. Porque meu amigo Nini, porque como eu sou arquiteta, posso chamar a Niemeyer de Nini, né? Meu amigo, ele é um excelente arquiteto para várias coisas, mas realmente para a questão de funcionalidade, sombrear, tornar um ambiente agradável de permanecer, ele deixa muito a desejar. E ali não se salva, você não consegue ficar ali. Parece o Parque da Cidade, a impressão que eu tenho é que ele é meio que uma ilha dentro da cidade, né? É. Ele é isolado, porque ele não tá nos principais corredores, você não vê com facilidade. Você precisa fazer um esforço para você chegar até lá. Né? E acaba que ele não é tão usufruído como é o Carrefour, né? Exatamente. O Carrefour é um espaço muito mais utilizado, mais eficiente. Mais eficiente, exatamente. Aquilo a que não se propõe. Porque não se propõe a isso. A administração do Carrefour, eu acredito, é gentil em permitir o uso do estacionamento daquela forma, porque não tem obrigação nenhuma. Exatamente, porque é um espaço privado, né? espaço privado. A ideia ali não é você ir pra lá e se divertir, a ideia é você ir comprar no supermercado, Exato. né? Aí você vê também o que é que poderia também ter um pouco essa função. O Arena das Dunas. Poderia ser esse chamariz de pessoas e de permanência, apesar de ser privado, né? Mas tem um pouco dessa responsabilidade social para com a cidade. Mas ali não passa ônibus, né? Então, todas essas coisas, quando a gente vai pensar a cidade, quando a gente vai planejar um equipamento, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora sim, vou até fazer um parênteses. Não significa também que as pessoas que planejaram o Arena, sendo um pouco árida agora, né? Ou o Parque da Cidade, não fizeram planejamento. Planejaram, só que realmente não é para o público que está lá no Carrefour comprando uma Ruffles e um vinho barato, um vinho carreteiro. Não é para essas pessoas, né? Aí a gente vai entrar numa outra área de discussão, que é para quem a cidade é feita. Quem pode usar os espaços da cidade? É a pessoa que vem lá da Zona Norte de ônibus e desce com seus 14 colegas de boné e naquele estereótipo que a sociedade tanto teme, né? Essas pessoas são bem-vindas nos nossos parques em Capim Macio. Isso né? me fez lembrar daquela questão ali da... Eu não lembro o que é, se tem um estádio ali, tipo uma quadra de esporte ali na Candelária, que o pessoal andava de skate, de patins. Sim, é o Papódromo. Papódromo, pronto. Papódromo. Esse espaço primeiro estava ocupado pela elite para andar de patins. Parece que começou agora, há um tempo atrás, a democratizar esse espaço. Primeiro era abandonado, não tinha nada lá. Eu acho que há 5 anos atrás você ia lá, não tinha nada. Era lixo e só. E aí a galera começou com patins, né? Aí agora tá com um público com uma renda bem mais baixa, né? E aí essa galera, aparentemente, eu não sei dizer ao certo, mas aparentemente essa galera vazou de lá e agora tá dominada por essa classe. E aí já entra a questão de todo o preconceito, né? Do preconceito velado da gente, todo o classismo velado. Assim. Exato. Quem está autorizado a usar um espaço como esse, né? Candelária. E quem fica naquele espaço depois que essa segunda parte da população, né? Usando até o termo segunda, para deixar bem claro quem vem primeiro, né? Então, depois que essa segunda galera chega, quem é que fica? E isso eu não tô nem tirando a minha responsabilidade, né? Nunca mais eu fui lá no Papódromo. Faz muito tempo que eu não vou lá. E aí, eu nunca fui, nunca visitei, mas eu só soube disso, né? Que
que aconteceu isso, assim, essa Mas transição de público. Mas é um exemplo também de como um espaço público ele pode ser ressignificado a partir do uso das pessoas, né? Exatamente. Que era o que você estava falando antes, né? Que é isso, é o símbolo que aquilo carrega. Quando a população ou a comunidade, falando mais restritamente, ela deposita sobre aquela área um afeto ou um caráter simbólico, quando ela está apegada, ou o termo que a gente gosta de usar, né, apropriada daquela área, a população defende, a população abraça, como aconteceu naquele parque de Capim Macio, uma época que queriam fazer uma lagoa de captação, né, e houve um abraço, porque a população que estava ali ao redor sentia algo por aquela área, tinha relação com aquela área, tinha vivido momentos ali. Então, são as pessoas, né? São as pessoas as responsáveis por deixar ou não uma cidade ou um espaço agradável, digno de permanência ou seguro, né? Quanto mais pessoas, porque também se ficar muvucado demais não é de ninguém, né? Não é empurra, ninguém é ninguém, mas precisa ter vida, né? Os espaços precisam ter vida. Outro espaço que também foi apropriado pelas pessoas foi aquela praça ecológica lá de Ponta Negra. A Praça do Gringos. Né? Sempre todo Halloween tem alguma coisa lá, só que também está mudando de público, então você já tem a divisão, né, de onde é que fica a massa, onde é que vai ficar a elite, né? Que já transferiu para a Praça do Disco Voador, né? Já tem outra divisão. A Praça do Disco Voador, inclusive, é uma praça super organizada. Eu lembro quando eu já morei ali em Ponta Negra, ali na proximidade, era super abandonada ali. E eu acho que foi uma luta das pessoas ali em volta para organizar aquela praça. Hoje é uma praça muito convidativa, um dos poucos espaços convidativos de Natal. Você chega lá, tem o pessoal jogando bola, tem as crianças brincando no parque, tem um monte de... Tem iluminação? Tem iluminação. Tem pouca iluminação. Tem mais gente. De novo, para reforçar a minha argumentação, né? Tem mais gente do que condições. É verdade. Né? De permanência. A Praça do Gringos, ela talvez seja o maior exemplo de uso das pessoas, né? Porque começou como o lugar que a gente vai ficar na frente do bar e para ser um ponto de encontro urbano da cidade, né? Onde a galera já organizou São João, já organizou Halloween, já organizou uma série de coisas na praça. E embora tenha dado alguns problemas algumas vezes, no último Halloween teve um problema sério de arrastão ali na Praça do Gringos, que eu acredito, inclusive, que vai morgar muito para esse ano, né, o Halloween do Gringos. Que é outra coisa, que é as pessoas... O que acontece em Natal, né? As pessoas chegam, abraçam o lugar, mas o Estado não vem. Não, ele não corre atrás. Não corre atrás. E aí morre, né? Um grande exemplo dessa luta triste aqui em Natal é a Ecopraça. É isso, galera. Muito obrigado por nos ouvir, ou por nos ver, ou por nos ouvir e ver, ou sei lá, qualquer coisa que você consumiu esse podcast aqui. Né? Eu agradeço a Clara e agradeço a Raíssa pela participação. E antes da gente finalizar, vou querer que elas duas façam suas considerações finais. Mas antes disso, vamos perguntar pro pessoal, né? Se eles estão gostando desse formato, se a gente mantém as duas coisas, o podcast só no áudio e aqui também no YouTube, né? Ou como é que... O que eles acham melhor, né? E prometer o feed, né? Sim, o feed, tem muita verdade. gente pedindo feed e a gente ainda não conseguiu fazer, mas calma que na próxima edição a gente vai rolar. Vai rolar o feed. Comentem, compartilhem, opinem, vejam se vocês acharam legal esse formato novo. A gente está tentando se adequar para atingir melhor a audiência e também fazer debates interessantes com as pessoas, né? Não adianta de nada a gente ter um debate super legal que pouca gente tem acesso. Então, nos ajudem a ajudar vocês. E aí, Raíssa, sua consideração final sobre o tema. Natal é uma cidade romântica ou não é? E o que falta para isso? É assim. Eu não gosto de culpar as cidades, como eu já deixei claro aqui, né? Existem algumas que são mais tendenciosamente românticas, por algumas condicionantes ou não. Eu gosto mais de pensar na ideia de que as pessoas fazem dos lugares românticos ou não. Então, assim, particularmente, né, não acho que as pessoas em Natal têm um comportamento romântico
quando estão solteiras, vamos colocar dessa forma. Não que a vida de solteiro precise ser romântica, a vida de solteiro é vida de solteiro, né? É uma coisa. Mas eu acho que tá mais para as pessoas do que para a cidade. Embora, como a gente já comentou aqui amplamente, existam N questões que podem facilitar e que a gente pode buscá-las, né? Calçadas mais legais, mais amplas, mais arborizadas, mais iluminadas, para a gente conseguir se deslocar de outras maneiras que não seja de carro ou de ônibus, coisas muito rápidas, consiga se deslocar mais devagar e consiga permanecer um pouco mais nesse espaço, porque permanecendo mais, eu enxergo mais, eu encontro mais e eu me afeto mais por aquelas coisas. Mas, de novo, eu acho que são mais as pessoas. E você, Clara, o que você acha aí? Não sei. Sobre o assunto estou ainda inconclusiva. Mas que eu espero que sim, que a gente comece a tomar mais iniciativa também para que a gente modifique a cidade e transforme ela numa coisa melhor, né? Pra viver. Embora eu concorde com o que a Raíssa falou, né, eu acho que Natal é sim uma cidade romântica. Vai discordar de mim, né? Só pra ser chato, né? Natal eu acho que é sim uma cidade romântica, mas eu acho que é uma cidade que tem um potencial para ser muito mais do que ela é hoje. Né? É uma cidade que você tem ela é abençoada por... Acho que Deus, quando construiu o Natal, falou assim, ó, pô, eu tô botando muita beleza nessa cidade, então eu vou botar uns políticos bem ruins pra ver se equilibra aqui, pra não ficar desonesto com as outras cidades do mundo. Imagino que foi mais ou menos assim, quando Deus pensou em Natal, né? Porque a gente tem uma natureza maravilhosa, assim, né? Não só em praias, mas outros tipos de questões naturais. Mas, infelizmente, a gente tem espaços mal cuidados, a gente tem uma política de governo que é muito ruim, que foi muito ruim do ponto de vista econômico, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da preservação desses espaços, né? Então... E o que é pior, assim, a gente não tem perspectiva de ver isso mudar, né? Pelo menos no futuro próximo, infelizmente. Exatamente. E só mais uma coisa que eu esqueci de falar, mas a gente está construindo uma cultura de medo, que a gente está se fechando, né? Em condomínios, em arquiteturas, para não deixar de falar sobre a cidade, né? Em arquiteturas muito fechadas, com muros muito altos. Eu acho que se a gente parar de reproduzir um pouco essa arquitetura, isso também vai ajudar bastante. Se a gente produzir uma arquitetura mais convidativa, mais translúcida e mais integrada com a rua, né? Não precisa... A gente tem muito medo da rua, do que ela se tornou. Hoje, eu acho que caminha por aí também. Deixar essa barreira um pouco mais solúvel. Mais sutil, né? Entendi. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês. Comentem, compartilhem, opinem. Né? A opinião de vocês é bem importante pra gente, porque somos nós todos, no final das contas, que vamos construir uma cidade melhor, né? Então, é isso. Até mais. Valeu. Tchau.